Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem, essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta essa história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic. E o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Maddie, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero. Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis. Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega para si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso, o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik, aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano.
O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite, enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar pra Terra e vão direto pra casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com 2 caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda. O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou, escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto. Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles. Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério.
Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando para o meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí. Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Maddie, os noivos. Só que a Maddie e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou para o fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem, essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta essa história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic, e o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Maddie, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero. Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis. Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das Esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega para si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso,
o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik, aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano. O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite, enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar pra Terra e vão direto pra casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com duas caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda. O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou, escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto.
Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles. Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério. Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando pro meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí. Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Maddie, os noivos. Só que a Maddie e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou para o fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem, essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta a história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic, e o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Maddie, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero.
Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis. Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das Esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega pra si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso, o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik, aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano. O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite, enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar pra Terra e vão direto pra casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com duas caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda.
O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou, escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto. Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles. Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério. Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando pro meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí. Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Mad, os noivos. Só que a Mad e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou pro fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem,
Essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta a história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic, e o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Maddie, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero. Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis. Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega para si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso, o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik, aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano. O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite,
enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar para a Terra e vão direto para a casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com 2 caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda. O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou, escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto. Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles. Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério. Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando pro meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí.
Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Maddie, os noivos. Só que a Maddie e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou para o fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem, essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta essa história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic, e o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Maddie, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero. Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis. Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das Esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega para si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso, o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik,
aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano. O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite, enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar pra Terra e vão direto pra casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com 2 caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda. O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou, escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto. Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles.
Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério. Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando pro meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí. Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Mad, os noivos. Só que a Mad e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou para o fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. O Sonic tinha acabado de derrotar o Robotnik e mandado o careca maluco lá pro planeta dos cogumelos, né? Pois bem, essa história começa um tempo depois disso. O Robotnik ainda tá preso nesse lugar esquisitíssimo, sozinho, com a barba gigante e mais doido do que nunca. Mas aí, do nada, ele consegue abrir um portal e adivinha quem aparece? Um personagem novo que a gente adora. Knuckles, o Equidna vermelho todo fortão que luta muito. Ele chega lá, escuta essa história do Robotnik e os dois viram parceiros de interesses. O Robotnik quer voltar para a Terra e destruir o Sonic, e o Knuckles quer encontrar a tal Esmeralda Mestre, um objeto super poderoso que pode criar e destruir tudo. Enquanto isso, o Sonic está vivendo tranquilamente com o casal Tom e Mad, como se fosse um filho deles. Só que ele quer ser um herói de verdade, tipo um Batman azul. Ele até sai à noite para tentar salvar as pessoas, mas acaba atrapalhando mais do que ajudando. O Tom tenta ensinar para ele que ser herói é saber a hora certa de agir, não sair se jogando no perigo. Mas é claro que o Sonic não escuta. A confusão começa para valer quando o Robotnik e o Knuckles aparecem juntos e invadem a casa do Sonic. O Sonic leva uma surra, porque o Knuckles é muito forte mesmo, e quase é capturado. Mas aí surge outro personagem novo e super fofo. O Tails, uma raposinha amarela com duas caudas que voa tipo um helicóptero. Ele é mega inteligente, admira o Sonic e veio avisar que a Esmeralda Mestre está em perigo e que o Knuckles quer usá-la para fazer besteira. Pronto, tá formado o time. Sonic e Tails de um lado, Knuckles e Robotnik do outro, e a corrida pela Esmeralda começa. Eles viajam para vários lugares incríveis.
Vão parar numa montanha cheia de gelo e armadilhas. Participam de uma briga maluca numa danceteria na Sibéria. Sério, é hilário. E ainda descobrem pistas antigas sobre a origem das esmeraldas e do passado do Knuckles. Tudo isso enquanto o Tom e a Maddie estão ocupados com um casamento no Havaí, que, surpresa, também acaba virando um campo de batalha. Durante essa jornada, o Sonic e o Knuckles vão se enfrentando várias vezes, mas aos poucos a gente vai percebendo que o Knuckles não é malvado. Ele só foi enganado pelo Robotnik e tem uma missão de honra do clã dele. O Sonic, por outro lado, vai aprendendo a ser mais responsável e trabalhar em equipe, com a ajuda do Tails. Mas aí, como sempre, o Robotnik trai todo mundo. Quando eles finalmente acham a Esmeralda Mestre, ele pega pra si e absorve o poder dela, virando um super vilão gigante com poderes quase ilimitados. Ele cria um robozão monstruoso e começa a destruir tudo. A cidade vira um caos. Aí, no momento mais tenso, o Sonic quase perde tudo. Mas aí acontece uma das cenas mais legais do filme. Ele se transforma em Super Sonic, todo dourado, voando e brilhando, tipo um Super Saiyajin azul. Com essa nova forma, ele enfrenta o robô gigante, salva o dia e ainda mostra que sabe controlar esse poder incrível. A gente vê o Robotnik, aquele vilão malucão do primeiro filme, preso no planeta dos cogumelos. Lembra que o Sonic mandou ele pra lá? Então, ele tá lá há meses, isolado, falando sozinho, inventando máquinas com o que tem por perto, e completamente obcecado em voltar pra Terra e se vingar. Mas o que ele quer mesmo é o poder supremo. E para isso, ele precisa da Esmeralda Mestre, uma relíquia que pode transformar pensamento em realidade. O Robotnik quer usar essa esmeralda para dominar tudo. Aí rola uma cena bem doida. O Robotnik usa uma armadilha com energia do Sonic, que ele tinha guardado, para mandar um sinal pelo universo. Esse sinal é tão forte que chama a atenção de uma raça guerreira super poderosa, os Equidnas, e um deles chega no planeta dos cogumelos. Knuckles. A hora que o Knuckles aparece todo sério, com aquele jeitão de samurai fortão, o Robotnik percebe que ele pode usar aquele grandalhão como aliado. E olha só o plano. O Knuckles quer encontrar a Esmeralda Mestre para cumprir a missão do seu clã e o Robotnik só quer poder. Então, eles fazem um acordo. O Knuckles ajuda o Robotnik a sair dali, e juntos eles vão atrás do Sonic e da Esmeralda. Enquanto isso, na Terra, o Sonic tá morando com o Tom e a Maddie, que agora são tipo os pais adotivos dele. O Sonic tenta ser um super-herói em segredo, sai à noite, enfrenta ladrões, mas acaba fazendo mais bagunça do que ajuda. Inclusive, tem uma cena onde ele tenta impedir um roubo de banco e quase destrói a cidade de tão atrapalhado que é. O Tom tenta conversar com ele depois. Fala que ele precisa aprender a esperar o momento certo para agir, que ser herói não é só correr por aí salvando o dia. Mas o Sonic não escuta muito bem. Ele ainda tá naquela fase de eu sei o que tô fazendo, sabe? Logo depois, Tom e Maddie vão viajar pro Havaí, para um casamento da irmã da Maddie, deixando o Sonic sozinho em casa, com algumas regras, claro. E é aí que a coisa começa a esquentar de verdade. O Robotnik e o Knuckles conseguem voltar pra Terra e vão direto pra casa do Sonic. Eles invadem tudo com força. O Knuckles chega arrebentando e o Sonic tenta enfrentá-lo, mas não dá nem pro cheiro. O Knuckles é muito mais forte e bate de frente com o Sonic como se fosse nada. Rola uma pancadaria sinistra, com parede quebrando, casa voando pelos ares e o Sonic tentando escapar. Só que no último segundo, aparece um novo aliado que salva o dia. Tails. Tails é uma raposinha muito fofa, com 2 caudas, super inteligente e que consegue voar girando as caudas como um helicóptero. Ele aparece pilotando um avião e resgata o Sonic daquela confusão toda. O Tails explica que vem de outro planeta e que tem acompanhado o Sonic de longe, porque ficou impressionado com o poder que o Sonic usou contra o Robotnik no primeiro filme. E mais, ele também descobriu que o Knuckles está atrás da Esmeralda Mestre e que isso pode colocar o universo inteiro em risco. O Sonic, que ainda tá meio baqueado da surra que levou,
Escuta tudo aquilo e percebe que a situação é muito maior do que ele pensava. Agora não é só proteger a casa ou brincar de ser herói. É proteger a Terra de uma ameaça real. E o melhor, ele não vai fazer isso sozinho. Depois daquela fuga alucinada da casa, o Sonic e o Tails caem na estrada em busca da próxima pista da Esmeralda Mestre. O único lugar que pode ajudar eles é uma cabana gelada na Sibéria, onde estaria escondido um mapa antigo que mostra onde a Esmeralda foi parar. Eles chegam lá cheios de expectativa, mas o que encontram é um bar lotado de gente mal encarada, meio rústica e nada amigável. Aí começa uma das cenas mais engraçadas do filme. Os dois são confundidos com mascotes de uma competição de dança local. A galera do bar desafia o Sonic e o Tails para um duelo de dança, acreditando que eles são um tipo de atração. E o Sonic, é claro, entra na brincadeira, mesmo sem ter a menor ideia do que está fazendo. A cena vira uma bagunça total, com músicas eletrônicas, movimentos desajeitados e um monte de gente dançando junto. Mas no fim, eles ganham a simpatia da galera e conseguem pegar o mapa sagrado que estavam procurando, escondido dentro de uma relíquia antiga. Com o mapa em mãos, eles descobrem que a Esmeralda está escondida em um templo secreto, localizado numa ilha remota. Mas claro, o Robotnik e o Knuckles estão na cola deles. Assim que Sonic e Tails começam a planejar a próxima etapa, os vilões aparecem de novo. E aí vem mais porrada. Só que dessa vez, o Tails tenta ajudar com seus equipamentos tecnológicos, mas acaba se machucando, e o Sonic fica sozinho de novo no meio da confusão. A perseguição que acontece nessa parte é insana. O Sonic foge por entre montanhas de gelo, avalanche, snowboard, tudo isso enquanto tenta proteger o mapa e salvar o Tails desacordado. E o Knuckles, mais uma vez, mostra que é forte demais, determinado e até meio cego pela missão dele. Mesmo com o Sonic tentando conversar, explicar que o Robotnik não é confiável, o Knuckles não quer papo. Ele foi treinado desde pequeno para proteger a Esmeralda a qualquer custo, e ele acha que o Sonic é uma ameaça. Ele acredita mesmo que o Robotnik está ajudando ele a cumprir um dever de honra. O Sonic mal consegue escapar, e quando finalmente se acalma, liga pro Tom, que tá lá no casamento no Havaí. Ele pede ajuda, e do outro lado, o Tom percebe que o negócio tá sério. Aí vem uma virada engraçada. No meio da cerimônia de casamento, Tom usa o anel do Sonic para abrir um portal, achando que é só um enfeite qualquer, e acaba trazendo o Sonic voando pro meio da festa, todo congelado e cheio de neve. Imagina o caos, convidados gritando, bolo voando, vestido molhado, um furacão azul no meio da cerimônia. Mas não para por aí. Logo depois, aparecem agentes secretos do governo, a tal GUN, uma organização militar que estava investigando coisas estranhas ligadas ao Sonic e ao Robotnik. Eles prendem todo mundo. Tom, Maddie, os noivos. Só que a Maddie e a irmã dela decidem resolver as coisas sozinhas. Elas viram tipo uma dupla de ação improvisada, invadem o quartel dos caras, salvam o Tom e ainda ajudam o Sonic a se reagrupar. Tudo isso com direito a explosões, golpes e muita confusão. Nesse momento, o Sonic percebe que ele não pode mais fugir da responsabilidade. O Tails está ferido, o mundo está correndo perigo e o Robotnik está cada vez mais perto de colocar as mãos na Esmeralda. E o pior, o Knuckles ainda não acordou para o fato de que o verdadeiro vilão é o Robotnik. Então, o Sonic toma uma decisão. Mesmo sem ajuda, ele vai até a ilha onde a Esmeralda está escondida e tenta impedir a tragédia. O Sonic até tenta resistir, mas uma tempestade absurda cai sobre ele e o derruba no meio do mar. E quando tudo parece perdido, quem aparece para salvar ele? Knuckles. Isso mesmo. O grandalhão finalmente se dá conta de que o Robotnik estava só usando ele esse tempo todo. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.